bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos naquele nosso horário de sempre, 8 horas e 31 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar esse dia bem informados. Se você já está na correria ali se organizando para chegar no trabalho, só aumenta o volume e vamos juntos conferir os destaques dessa terça-feira no Brasil e no mundo. Vamos então conferir os detalhes dessa manhã do 26 de setembro. Ministro do STF vota pela condenação de mais 5 réus pelos ataques do 8 de janeiro. Novo ciclone se forma na costa do Rio Grande do Sul, trazendo mais temporais para a região. Nos destaques internacionais, Estados Unidos condenam duramente o ataque à embaixada cubana em Washington. E a gente conta a história do guia turístico que descobriu que chegou a sua vez na fila do transplante quando ele estava no alto de uma montanha. Ele aguardava há 9 anos por essa notícia. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E depois de 4 anos, Augusto Aras deixa a Procuradoria-Geral da República. Até o momento, o cargo será interinamente assumido pela subprocuradora-geral Eliseta Ramos. Há 2 nomes cotados para a indicação do presidente Lula: Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha. Depois que Lula anunciar a escolha, o nome será sabatinado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. A gestão de Aras foi marcada por críticas, por arquivar denúncias contra integrantes do governo durante a pandemia e por não dar andamento a mais de 100 pedidos de investigação. E o ministro do Supremo Tribunal Federal votou pela condenação de mais 5 réus pelos ataques à Brasília do 8 de janeiro. O julgamento virtual teve início nesta madrugada. Vamos ver. 5 réus acusados de depredações nas sedes dos 3 poderes tiveram voto de condenação de Moraes para cumprir penas que variam de 12 a 17 anos de prisão. 10 ministros estão aptos a votar nas ações penais contra os acusados. A votação vai até 2 de outubro. Pela modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto com o voto do relator e, em seguida, os demais ministros passam a votar, até o horário limite estabelecido pelo sistema. Antes do julgamento, os advogados incluem vídeos com a gravação da sustentação oral. Todos os acusados foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado. Na semana passada, o plenário presencial do STF condenou os primeiros 5 réus acusados de cometer 5 crimes. Eles pegaram penas de 14 e 17 anos de prisão. O debate em torno do tema expôs mais uma vez divergências de 2 dos ministros. Com exceção de Mendonça e Nunes Marques, todos os demais ministros viram nos atos de 8 de janeiro uma tentativa de destituir o governo Lula, eleito em outubro do ano passado. E a CPMI dos atos do 8 de janeiro ouve hoje o general Augusto Heleno, que chefiou o Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. A defesa de Heleno pediu ao STF que ele não comparecesse, mas o ministro Cristiano Zanin recusou o pedido e garantiu ao general a possibilidade de ficar em silêncio. E mudando de assunto, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis revelou que em 6 estados brasileiros é mais vantajoso para os motoristas que têm carro flex abastecer com etanol do que com gasolina. Vamos conferir quais são eles. O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e também no Distrito Federal. No restante dos estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. A informação é do levantamento realizado na última semana pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. No período, na média dos postos pesquisados no país, o preço do etanol está 62,54% em relação à gasolina. Portanto, é favorável em comparação ao derivado do petróleo. Executivos do setor observam que o etanol pode ser mais competitivo, mesmo com paridade maior do que 70% em relação à gasolina, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será internado na próxima sexta-feira para uma cirurgia. Depois do procedimento, o presidente vai despachar do Alvorada por 4 semanas.
Lula vai ser submetido a uma cirurgia no lado direito do quadril. Nesta segunda-feira, o presidente falou sobre o assunto. A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou desde agosto do ano passado com dor. Dói para dormir, dói para levantar, dói para sentar, dói para ficar em pé. A cirurgia é devido a uma artrose na cabeça do fêmur, que é um desgaste na cartilagem que reveste as articulações, o que causa dores e até limitações de movimento. Eu já fui presidente 8 anos, já fui dirigente político há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Daí o meu otimismo, daí a minha tranquilidade de ir sexta-feira no hospital, me internar, fazer a minha cirurgia e quem sabe na segunda-feira já está outra vez trabalhando. O procedimento vai ser realizado na unidade do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Quando tiver alta do hospital, o presidente vai para o Palácio da Alvorada, residência oficial, de onde vai despachar ao longo de 4 semanas. E um novo ciclone extratropical vai se formar nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O fenômeno deixa o estado em alerta para mais temporais. O alerta foi do Metsul. A informação é que o novo ciclone extratropical vai se formar na costa da região sul do Brasil nesta quarta-feira. O fenômeno vai provocar temporais e aumentar a instabilidade do tempo no Rio Grande do Sul. A formação do ciclone ocorre em função de uma área de baixa pressão que se desloca da Argentina e do Paraguai para a região sul do Brasil nesta terça-feira. O centro da baixa pressão cruzará pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, provocando ventos fortes e chuva, diz o Metsul. No entanto, o Instituto sinaliza que o fenômeno não será intenso como os primeiros ciclones registrados na região neste ano. Temporais vão ocorrer já a partir de terça-feira, podendo ter raios, vendavais isolados e granizo, o que preocupa mais as autoridades neste momento. Já na quarta, são esperadas rajadas de vento de 60 a 80 km por hora, com picos de 80 a 90 km por hora em algumas regiões da orla, e de até 100 km por hora ou mais nas montanhas da Serra do Mar. E se no sul do país é preciso atenção com relação às chuvas, aqui em São Paulo a previsão atenta que a temperatura será maior que ontem. A máxima prevista é de 36 graus. A grande massa de ar seco e quente ainda influencia o Brasil e mantém as temperaturas acima do normal na maioria das áreas do Nordeste, Centro-Oeste e também do Sudeste. E olha só, é preciso atenção para as respostas do nosso organismo diante de tanta mudança brusca de temperatura. Inclusive, tem um nome para isso, chama estresse térmico. A doutora Silvana Vertemati, pediatra e médica do esporte do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo, tem um recadinho para todos nós. Vamos ouvi-la. Existem grupos etários que merecem mais atenção diante dessa situação, principalmente as crianças e os idosos. Nessas faixas etárias, são muito comuns, às vezes, não terem uma percepção de sede tão frequente e necessitam que os cuidadores estejam atentos no sentido de estimular a hidratação. Outros grupos, como os pneumopatas, os cardiopatas, alguns outros pacientes com doenças metabólicas, necessitam se manter bem hidratados e o principal, não consumir alimentos que demandem muita energia para serem digeridos. O que é indicado nesses casos? Alimentos mais leves, principalmente frutas, legumes e refeições mais leves de fácil digestão. Os sucos, as frutas de sucos que têm bastante água em sua composição são os mais indicados. Então, sempre considerar que a hidratação é importante na hora de fazer exercício, evitar os períodos de sol e de calor muito intenso. Vale lembrar que na hora de fazer um exercício, a gente tem uma produção muito intensa de calor e isso pode gerar grandes danos, principalmente a doenças que estão não encontradas, que são desconhecidas das pessoas e podem vir a se manifestar diante do exercício de uma intensidade muito grande. Então é importante estar atento a todos esses cuidados, hidratação, descanso, evitar sair de casa nas horas de temperaturas muito altas e principalmente não se exercitar durante esses períodos, deixar para se exercitar em períodos em que o calor não é tão intenso e sempre lembrar da hidratação.
O suor excessivo nessas situações leva, inclusive, à perda de substâncias que são importantes para a manutenção do organismo de uma forma geral e precisam ser repostas. Então, muito cuidado e sempre tomar cuidado em relação à hidratação e consumo de alimentos e exercícios na hora correta. Muito bacana esses cuidados que a doutora Silvana passou para a gente. Muita água, afinal de contas, o nosso corpo é sim o nosso templo. E veja a seguir, Estados Unidos condenam duramente o ataque à embaixada cubana em Washington. E a gente conta a história do guia turístico que descobriu que chegou a sua vez na fila do transplante quando ele estava no alto de uma montanha. Não perca essa história emocionante. A gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h44 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias, dessa vez os destaques internacionais desta terça-feira. Após a embaixada de Cuba em Washington ter sido alvo de um ataque com coquetéis Molotov, os Estados Unidos se comprometeram a realizar uma investigação apropriada sobre o ocorrido. O Departamento de Estado dos Estados Unidos qualificou os ataques e ameaças às embaixadas como inaceitáveis. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, informou no domingo que a embaixada cubana em Washington foi alvo de um ataque que chamou de terrorista, cometido por um indivíduo que jogou 2 coquetéis Molotov. O pessoal da representação diplomática não foi atingido. Em primeiro lugar, os ataques e ameaças contra instalações diplomáticas são inaceitáveis. Estamos em contato com funcionários da Embaixada Cubana e, de acordo com as nossas obrigações sob a Convenção de Viena, o departamento está comprometido com a segurança das instalações diplomáticas e daqueles que nelas trabalham. O chanceler Rodrigues reiterou que se trata do segundo ataque violento contra a sede diplomática em Washington. O outro incidente ocorreu em abril de 2020, quando um homem atirou contra a Embaixada de Cuba na capital americana. Ao menos 6 pessoas morreram e outras 13 estão desaparecidas após as tempestades que atingiram a Guatemala e causaram o transbordamento de um rio. A tragédia ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando o transbordamento do rio El Naranjo destruiu casas precárias de um assentamento localizado sob uma ponte. Centenas de bombeiros, policiais, soldados, moradores e voluntários na comunidade afetada ajudavam no resgate. Grande parte do esgoto das residências da capital vai parar no rio que transbordou, em cujas margens milhares de pessoas menos favorecidas ignoraram a proibição e construíram suas moradias. A temporada de chuvas no país, que vai de maio a novembro, já havia deixado 29 mortos e 2,1 milhões de afetados, além de rodovias e pontes destruídas. O aumento da atividade do vulcão Vila Rica fez com que o Chile elevasse o nível de alerta de amarelo para laranja. Autoridades buscam medidas para garantir a segurança da população. As autoridades chilenas elevaram o nível de alerta do vulcão Vila Rica de amarelo para laranja. Houve um aumento em sua atividade, como na energia e na ocorrência de sinais como tremor associados a movimentos fluidos. O anúncio foi feito pelo Serviço Nacional de Geologia e Mineração para reforçar o monitoramento do comportamento do vulcão e promover medidas para proteger áreas próximas. O vulcão é considerado o de maior risco do país e é um dos mais ativos da América do Sul. A última erupção foi registrada em março de 2015. Coberto de neve e a uma altitude de 2.847 metros, o Vila Rica fica em uma área turística popular, entre as regiões de La Araucanía e Los Ríos. A seus pés, há bosques e lagos, como Pucón, uma cidade costeira com 28.523 habitantes, localizada a cerca de 15 quilômetros do maciço. As autoridades definiram uma área de riscos vulcânicos potenciais em um raio de 8 quilômetros do centro da cratera ativa. O sonho americano tem feito um número recorde de imigrantes tentarem chegar aos Estados Unidos sem visto. Seja pela América Central, pelo México, a travessia é perigosa, passa por meio da selva, onde pessoas são expostas a ações de criminosos. Mas o governo panamenho fez um novo alerta, dessa vez para os danos ambientais irreversíveis.
O número de imigrantes que cruza a floresta de Darién, na fronteira entre Colômbia e o Panamá, causa danos ambientais irreversíveis. O alerta foi feito no fim de semana pelo ministro da Segurança panamenho, Juan Manuel Pino. Tocará muitos anos volver a que isso vuelva. Levará muitos anos para ver isso voltar ao normal. Há danos e a cada semana, a cada dia é pior. E o número de pessoas que transitam, estamos falando de mais de 2.000 pessoas por dia, que chegam e transitam para o Panamá. Que chegam e transitam hacia Panamá. A fronteira natural entre os dois países tem 266 quilômetros de extensão e uma área de 575 mil hectares. A selva tem sido um caminho obrigatório para milhares de imigrantes da América do Sul que tentam chegar aos Estados Unidos sem visto pela América Central e México. Ao passarem pela região, os migrantes costumam deixar rastros de lixo. Também nos impressionou muito o deterioro das condições naturais. Ficamos muito impressionados com a deterioração das condições naturais da região do Darién, devido à passagem maciça de pessoas, ou seja, um cenário que não é projetado para este tipo de uso humano e que, do ponto de vista natural, foi severamente afetado. Até agora, este ano, cerca de 390 mil migrantes entraram no Panamá pela selva, muito mais do que em todo o ano de 2022, quando o número foi de 248 mil. Na travessia, eles também correm grandes riscos, pois operam facções criminosas que roubam, sequestram e estupram. Um projeto anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende combater o crime organizado na Amazônia Legal. Cerca de 2 bilhões de reais serão destinados para diversas medidas, como a criação de novas bases de segurança e estratégias de cooperação com os países vizinhos. Cerca de 2 bilhões de reais em um novo plano de segurança para a Amazônia Legal, batizado de Amazônia Segura e Soberana. Nesta segunda-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou o montante durante a abertura da 13ª Semana de Segurança Cidadã e Justiça, realizada em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Governo da Bahia. De acordo com a Agência Brasil, a proposta prevê a criação de 34 novas bases de segurança, 28 terrestres e 6 fluviais, implantação de um centro de comando da Força Nacional de Segurança e um centro de cooperação internacional para a troca de informações e ações com os países vizinhos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, o objetivo é fazer as polícias estaduais atuarem de forma articulada para enfrentar o crime que está cada vez mais organizado na região. O número 2 da pasta ainda destacou a necessidade de criar medidas estruturantes, alternativas para a juventude nas periferias, especialmente para os jovens negros, que são mais vulneráveis, a quem chamou de reféns do crime organizado. Um homem descobriu que havia chegado a sua vez na fila de transplantes quando estava no alto de uma montanha de difícil acesso. Imagina só, Ricardo Medeiros esperava por um rim há 9 anos. Foi uma verdadeira força-tarefa para que ele não perdesse a vez na fila. Quem vai contar para a gente essa história é a repórter Maria Clara Leite. Era mais um sábado comum no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro. Como de costume, Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, resolveu fazer no local uma trilha montanha acima. Quando estava a mais de 2.000 metros de altitude, recebeu a notícia. Falou, Ricardo, corre que saiu o transplante para você. O condutor de atrativos naturais diz que a ligação resultou em muita alegria, mas também em desespero, já que ele tinha pouco tempo para chegar ao local da cirurgia, a 120 quilômetros de onde estava. Eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, porque onde eu estou, para me descer, eu estou de 4 horas. Então, infelizmente, não vai dar. É que a partir do momento que um órgão é retirado do doador, começa uma verdadeira corrida contra o tempo. O receptor precisa chegar ao centro transplantador em, no máximo, 3 horas, para a realização de exames pré-cirúrgicos e confirmação de compatibilidade. Toda a avaliação clínica dele é feita, avaliação laboratorial, ver se ele não tem contraindicação. Se aconteceu, desde a última vez que ele esteve conosco, se teve algo diferente, que mudou algum evento. Se o painel dele, se a parte imunológica dele persiste a mesma, se ele continua compatível com aquele órgão. Por que essa pressa? Porque se nesse momento que ele chegar, depois de todo esse tempo já passado, se ele tiver alguma intercorrência, a gente ainda tem uma folga de tempo para poder chamar o próximo paciente
da lista de espera. Por pouco, Ricardo não perdeu a vez. Conseguiu chegar a tempo ao centro cirúrgico, graças à ajuda da pessoa que entrou em contato com ele para anunciar a chegada do órgão. Fica parado onde tu tá, porque tem sinal, a gente está resolvendo aqui. Vamos correr atrás de bombeiro, que for possível, para te buscar aí. No momento eu não levei muita fé, né, porque a gente nunca viu isso acontecer. Mas aconteceu. O resgate veio de helicóptero para que o receptor fizesse a viagem de Petrópolis, no Rio, a Juiz de Fora, em Minas, o mais rápido possível. Ricardo estava há quase uma década na fila do transplante. A longa espera se deu porque aguardava o órgão mais requisitado entre os brasileiros, o rim. Entre 60 mil pacientes na fila geral do país, 37 mil aguardam justamente por esse órgão, segundo dados do Ministério da Saúde. As imagens do resgate mostram Ricardo com roupa de caminhada e mochila nas costas, aguardando a chegada dos bombeiros no alto da montanha. Quando o helicóptero se aproxima, o homem é instruído a se abaixar e embarcar. Os bombeiros informaram que a ação foi desafiadora, já que as condições climáticas da região estavam instáveis no momento do resgate. Ainda assim, em menos de 2 horas, Ricardo estava na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para a realização do transplante. A cirurgia foi uma boa cirurgia, foi tranquila, foi dentro dos padrões, e agora o Ricardo passa bem, esse órgão está começando a funcionar, logo vai funcionar bem. Ricardo tem fé na recuperação e diz que há só uma explicação para a maneira como tudo aconteceu. É Deus, né? Deus, quando a nossa história já está escrita, a gente faz os nossos planos, mas quem sabe é Deus. E aconteceu e eu já estou aqui. Muito feliz, muito feliz. É mais uma história que incentiva a doação de órgãos no Brasil. Um gesto de amor ao próximo, que salva muitas vidas. O Brasil é muito grande, são muitas pessoas que precisam. E o Sistema Nacional de Transplantes é um sistema excelente, excelente. Há muito o que melhorar, mas foi feito graças à força, à paciência e à bondade de quem doa o rim, quem oferta o rim. Se você oferta um rim, você está ofertando uma oportunidade de vida a alguém. Vai ficar para a história esse momento, tanto para mim quanto para todos que estiverem envolvidos. Sou muito grato a todos. Vai, Ricardinho! Essa história mostra pra gente, né, que essa coisa de a hora certa, o lugar certo, quem decide é ele, né? Basta Deus querer e o milagre foi feito. Ricardo Medeiros teve aí uma nova chance. Muito bacana essa história. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!